Então, como que começou esse sonho? Vamos conhecer o Sebastião antes do professor. Então vamos lá. Assim como você, eu tive a sorte de nascer aqui em São Carlos. Somos minhoca da terra. Somos conterrâneos aqui de São Carlos, né? E fiz a minha trajetória, ensino fundamental e médio aqui nas escolas de São Carlos, né? Não sei se tem alguém assistindo, mas eu estudei na escola Elídia Benetti. Aqui de Escola pública? Escola pública. Depois eu fui para a escola Maria Ramos. Os meus pais não são formados, tem lá o que a gente chama de quarta série, né? Aquele bem tradicional. E eu estudava na Maria Ramos e sempre os meus pais me incentivavam a buscar coisa melhor, porque eles tinham essa consciência de que o estudo é importante, de que o estudo transforma a nossa vida, né? E aí, nessa busca, eu prestei 2 vestibulinhos, na época, quando eu terminei o ensino fundamental. O saudoso vestibulinho. Vestibulinho. Né? E fui parar na escola industrial, que é do Centro Paula Souza. Eu também estudei lá. Na famosa ETE Paulino Botelho. Isso. E eu fiz lá o meu ensino médio, prestei o vestibulinho, fiz o ensino médio, porque quando eu fui prestar... houve uma separação. Antes era o ensino médio junto com um técnico. Acho que na sua época, porque meu irmão fez... Eu sou 77. Eu tô com 46 hoje. A idade do meu irmão. Quando ele fez lá, ele fez, então, ensino médio junto com o técnico. Isso. Quando eu entrei, eu fiz só o ensino médio no período da manhã. Então, esse foi o primeiro vestibulinho que eu prestei. Que não tinha o técnico junto. Não tinha que fazer um outro vestibulinho para fazer o técnico. Que depois, no segundo ano do ensino médio, eu fiz o vestibulinho e fui fazer também o técnico em eletrônica. Só que antes, no primeiro ano do ensino médio, eu também fiz o vestibulinho para o Senai, para fazer eletricista de manutenção aqui no Senai de São Carlos, Adolfo Lobe, porque já tinha essa coisa, algo para parte mais exata, de instrumentação, um pouco mais de aptidão nisso. O meu irmão, ele é também técnico em eletrônica, trabalha com isso. Uma influência na família. Isso, então de ver ele... É necessário ter um conhecimento técnico para ter um mercado de trabalho. Era meio que essa linha na época, né? Vai lá estudar na industrial, faz o Senai, né? Era a grande coisa ali, que pode arrumar alguma coisa aí nas empresas e tudo mais, né? E aí lá, na industrial, eu conheci um professor aqui do Instituto de Física de São Carlos, o professor Milton Ferreira de Souza, que na época ele tinha um projeto também parecido com essa nossa iniciativa, de mostrar para os alunos o que é a USP, o que é um curso de física. Lá atrás a gente tinha essa iniciativa. No começo dos anos 2001, eles também já tinham um pouco dessa noção de que muita gente aqui de São Carlos não conhecia a USP. Eu mesmo, ali com 15, 16 anos, passava aqui de carro, ou às vezes a pé aqui pelas ruas, via aqui toda aquela infraestrutura, mas não tinha essa noção, né? Conhecia muito bem o CDCC, eu acho que é também uma coisa fantástica que a gente tem aqui em São Carlos. A molecada de São Carlos, as escolas, todas as escolas estaduais, em algum momento, ou levam os alunos, ou pegam um kit experimentoteca. Justamente, né? Então a gente que é daqui, felizmente, temos esse contato, essa né? sorte, né? Então eu conhecia o CDCC, né? Ia lá, ficava maravilhado, né? Não sei se você lembra, mas tinha um corpo humano lá. Tem até hoje. E tinha toda essa convivência ali do CDCC e via a USP aqui também como algo distante, né? Não tinha essa ideia de que um dia ia estar aqui. E aí lá atrás o professor Milton Ferreira de Souza, com essa iniciativa, foi lá nas salas de aula do segundo, terceiro ano e foi contando, olha, a carreira de física é uma possibilidade. Se vocês quiserem fazer essa carreira, me procurem que eu dou apoio, porque na época a gente não tinha essas iniciativas de pontuação para quem estava na escola pública, essas diferenciações. Era um outro período, isso, né? Que felizmente hoje a gente tem, né? Antes era o caminho tradicional pela FUVEST e infelizmente a nossa base que a gente tem na escola pública não era suficiente para
conseguia entrar bem no vestibular. E a gente já vem numa época aí, nesse período que você está desenhando, né? Uhum. A gente já vem numa época onde começaram aqui em São Carlos os colégios particulares, Sim. com o colegial já voltado para o vestibular. O famoso terceirão o ali, terceirão focado na história do vestibular, e o aluno da rede pública... Sim. Ficava bem para trás, né? Em desvantagem. Né? E aí o professor Milton, sabendo disso, o professor Milton, junto com outros professores aqui do IFISC, né, o professor Vanderlei, o professor Sérgio Carlos Ilho, sabendo disso, né, pensaram, vamos ajudar alguns alunos que têm aptidão para física. Então eles fizeram algumas provas, alguns testes com a gente. Lá na Industrial. Lá na Industrial. Era o Projeto Acesso, que eles deram esse nome. E aí selecionou algumas pessoas, eu estava ali entre esses alunos, e o que eles fizeram? Eles pagaram, junto com alguns patrocinadores, junto com o colégio aqui particular de São Carlos, pagaram para alguns alunos para fazer o terceiro ano, né, nessa escola particular. Para ter um reforço para o vestibular. Para ter um reforço e se preparar melhor, né? Não só, eles também tinham um pouco dessa ideia que a gente pode falar mais para frente, não só para entrar aqui, passar no vestibular, mas ter uma base melhor para cursar ou depois. Continuar, né? Isso. Então, eu tive essa felicidade de depois estudar nessa escola particular e fiz o terceiro ano nela, então. E aí, ao final do terceiro ano, eu prestei o vestibular e não passei. Pô. Bati na trave para entrar aqui no curso de Física e não consegui. Você tá vendo aí em casa, ó, você que é aluno do ensino médio, que aí já prestou 2 ou 3 vezes? Acontece. Acontece, ó. Professor da casa, mestre, doutor, seguindo a carreira acadêmica e reprovou a primeira vez. Acontece. Isso. Aí, novamente com o auxílio do professor Milton, fiz um ano de cursinho, né, que a gente disse. Isso. E aí passei um ano, e aí aquelas coisas, né, que acontecem na vida da gente, né, que a gente no momento não entende, mas eu levo muito essa frase, né, às vezes há males que vem para o bem, né? Justamente. E aí eu vejo que eu ter esperado esse ano, ter feito um ano de cursinho, eu vejo que a hora que eu entrei aqui, eu entrei um pouco mais maduro. Eu percebi que eu consegui adquirir uma base melhor de conhecimento. Então, às vezes, eu não entrei por quê? Porque eu não estava tão preparado assim em matemática, mesmo nas outras disciplinas, português, biologia, inglês. Eu percebi que esse ano foi importante para eu melhorar a minha base, que depois eu entrando aqui, construindo essa base, eu consegui evoluir no curso de Física. Quando vem essa